Boa noite a todos. Dando seguimento para a parte de encerramento desse curso. Peço licença às autoridades presentes, aos componentes da mesa. Gostaria de cumprimentar, na pessoa do ministro Rui Rosário de Aguiar, a todos os presentes. Novamente, tomo a liberdade de homenageá-lo novamente, porque acho que as homenagens que nós fazemos ainda serão poucas pela doação que o senhor teve junto à magistratura no período que o senhor esteve junto a ela. Agradeço o convite da organização para presidir essa mesa de encerramento. Principalmente agradeço ao Dr. César Guimarães pela parceria de longa data que ele tem com a magistratura paranaense, com a IMAP, com a Escola da Magistratura, que há muitos anos promove cursos em conjunto sobre temas que não são tão comuns aos juízes, ajudando para que no momento em que precisemos analisar uma questão destas, nós possamos estar preparados. Parabenizo também pela organização do evento, pelos palestrantes que ele conseguiu reunir, todos de primeira linha. E ainda antes desta convenção entrar em vigor, né, nos dando tempo ainda, mais algum tempo de estudo, de análise sobre ela. Já desde o ano passado, junto à Escola da Magistratura, em conjunto com a escola, promoveu um curso sobre o tema e outros temas de direito empresarial, então nós agradecemos muito. A convenção ela entra agora em vigor com temas palpitantes, como a internacionalidade da interpretação que foi feita aqui, e a análise em conjunto com princípios constitucionais, como foi referido, ou outros temas tão complexos como onerosidade excessiva, possibilidade de aplicação com base no artigo 80, ou eventualmente tentar-se verificar uma possibilidade de aplicação junto com o artigo 7º, como já feito em algumas cortes internacionais, temas tão palpitantes. E muito interessante, então, nós encerramos esse curso com este painel, que trata também do tema da arbitragem, porque todos nós sabemos que será um dos, digamos assim, locais em que a convenção será muito discutida, e os temas discutidos nos tribunais arbitrais poderão posteriormente fazer parte da própria jurisprudência como um auxílio, como uma forma de doutrina para a interpretação por parte do Poder Judiciário. Sem pretender furtar mais o tempo dos senhores que aqui aguardam, das lições que teremos em seguida com os componentes da mesa, todos os professores renomados. É uma grata satisfação estar aqui, sentado ao lado de professores desta qualidade. Passando, então, apenas uma rápida apresentação aqui dos professores, por ordem de fala, de palestra. Nós vamos começar aqui. O professor João Bosco Lima falou que foi feita uma inversão. Qual que é o currículo? Está aqui. Passamos, então, a palavra ao professor doutor Frederico Straub. Muito obrigado. Eu queria, mais uma vez, agradecer a organização. Acho que ela foi excelente. Quero cumprimentar o Dr. César, que foi o grande artífice dessa organização toda. Ele foi o maestro principal. Quero agradecer a receptividade que o Estado do Paraná e Curitiba deu a este evento, e notadamente pelo número importante de pessoas de relevância, sejam magistrados, sejam advogados, elementos do Ministério Público que estiveram aqui presentes, além dos palestrantes que se deslocaram, seja do exterior, seja do Brasil, para aqui
colaborar para este evento, que será certamente um evento marcante na história da Convenção de Viena. Bom, então, eu inicio a minha apresentação apontando uma importante contribuição da Convenção de Viena com efeitos relevantes na arbitragem. As regras constantes em seu primeiro capítulo conceituam de maneira clara a compra e venda internacional, ao tratar da aplicabilidade do tratado. Dessa maneira, se compreenderia como uma compra e venda internacional aquela que se dá entre partes cujos estabelecimentos se encontram em estados diferentes. Por mais simples que esse trabalho de conceituação possa parecer, ele é de extrema importância. Existem diversas maneiras de classificar uma compra e venda como internacional ou não. E a coexistência de diferentes critérios traz insegurança, principalmente se um caso esteja ligado a um ordenamento jurídico que faz distinção de tratamento entre comércio doméstico e comércio internacional. A primeira relação que corre na mente de alguém que procure ligar a Convenção de Viena ao Instituto da Arbitragem Internacional é seu objetivo comum, ou seja, facilitar o intercâmbio comercial internacional. Como já tratado durante esse evento, a CISG surgiu dos esforços realizados pela UNCITRAL para a harmonização das regras que regulam o comércio internacional de mercadorias. A arbitragem comercial internacional também traz entre seus propósitos facilitar, em alguns casos, viabilizar as trocas entre partes de diferentes estados. Mas essa semelhança não pode ser vista de maneira isolada. Na realidade, os dois mecanismos se complementam. Por sua vez, a arbitragem internacional depende de dois fatores essenciais para que, de fato, mantenha as mesmas condições, independentemente do local onde ocorra. A primeira é a lei que regula o procedimento. A outra, a lei que é aplicada à matéria. Da mesma maneira, as partes podem escolher livremente as regras aplicáveis a essas duas dimensões. No que diz respeito às regras que disciplinam o procedimento arbitral, existem tentativas de se criar leis modelo aplicáveis à arbitragem internacionais em todo o mundo, como é o caso da lei modelo da UNCITRAL. Muitas instituições arbitrais possuem regras modernas e elaboradas com base nas melhores práticas internacionais, de modo que, de certa forma, se pode falar em um padrão internacional de arbitragem. No que diz respeito à lei material, a ratificação da Convenção de Viena pelo Brasil é muito relevante. Sua aplicação é automática para os casos em que as partes são de dois diferentes países, ou seja, será a lei de fundo da controvérsia sempre que as partes não estipularem o contrário. A primeira implicação deste fato nas arbitragens internacionais é a maior segurança conferida às arbitragens comerciais, tendo em vista que as partes terão o mesmo grau de familiaridade com a lei aplicável. Assim, da mesma maneira, o número de árbitros potencialmente habilitados para analisar a questão cresce em número e alcance geográfico na medida em que a CISG é conhecida por todos, indiferentemente do que ocorre, ou melhor, diferentemente do que ocorre no caso das leis domésticas, quando o árbitro nacional certamente conhecerá melhor a lei aplicável do que o estrangeiro. Outro ponto que merece destaque é o fato de que, através da Convenção de Viena, não se procura apenas estabelecer uma lei padrão, mas uma cultura jurídica comum ao se tratar do comércio internacional. Entre os benefícios da ratificação da CISG pelo Brasil, se pode destacar a maior segurança nas relações comerciais que envolvem o país, na medida em que a existência de uma lei comum pode, por um lado,
evitar controvérsias, tais como aquelas decorrentes de diferentes concepções jurídicas, além de maior segurança jurídica quando instauradas. Outra contribuição interessante é a possibilidade de se instaurar um tribunal de qualquer origem para analisar uma determinada controvérsia. Se a CISG tem como objetivo a implantação de um sistema jurídico uniforme para regular as compras e vendas internacionais de mercadorias, compreendendo-se como sistema não apenas o texto normativo, mas toda a lógica formal no que diz respeito ao comércio internacional de mercadorias, incluindo o modo de se enxergar o direito aplicável, não importando a tradição jurídica dos hábitos indicados. Eles interpretarão os dispositivos pertinentes de maneira semelhante. Esta segurança jurídica proporcionada pela CISG, principalmente relacionada à criação de um sistema jurídico do comércio internacional de mercadorias, traz outros benefícios colaterais. Em primeiro lugar, através da harmonização das regras relativas ao comércio internacional, são criados costumes gerais e estabelecida uma compreensão comum acerca de boas práticas comerciais. Em outras palavras, a CISG tem o poder de criar uma cultura universal, eliminando barreiras culturais que dificultam os negócios. A existência dessa cultura jurídica comum, além de facilitar as relações comerciais, permite a diminuição dos custos que derivam das diferenças de jurisdição, tais como a necessidade de se contratar diferentes advogados capazes de compreender a lógica jurídica de cada ordenamento. A importância desse tratamento harmônico se torna ainda mais clara quando se leva em consideração o fato de que 90% do comércio internacional ocorre entre atores originários de estados que são partes da CISG. Nesse contexto, a Conferência de Viena começa a delinear, pode-se dizer, uma nova lex mercatória. Sabemos que antes da formação dos Estados nacionais, os comerciantes, como já mencionou anteriormente o professor Versosa, passaram a organizar suas práticas criando um sistema jurídico próprio e independente das leis esparsas, originários de diferentes peças de um mosaico jurídico, tal como a Europa na época. Esta regulação do comércio, através das práticas dos comerciantes, denominada lex mercatória, foi condição essencial para o desenvolvimento do comércio e do mercantilismo. Era um sistema jurídico que não observava fronteiras e tinha como premissa a ideia de que a uniformização das práticas e das regras comerciais facilitariam as trocas da mercadoria e viabilizariam o comércio fora da unidade feudal. Resguardadas as proporções, no final do século passado e no início deste século, se procuram mecanismos aptos a facilitar o comércio internacional, de modo a garantir a coerência do sistema à ordem globalizada. Nesse contexto, a UNCITRAL utilizou as premissas de 8 séculos atrás, objetivando a criação de um sistema jurídico independentemente das ordens nacionais e válido em escala global. Nesse contexto, surgiu a CISG, bem como a Lei Modelo de Arbitragem. Tal como a Lex Mercatória, o sistema jurídico do comércio internacional prevê não apenas práticas comuns independentes da ordem estatal, mas também mecanismos próprios de solução de controvérsias, garantindo a neutralidade do procedimento, bem como a adequação da solução de litígios à lógica jurídica desta nova lex mercatória. Assim, se garante a coerência do sistema. A CISG e a arbitragem internacional são, portanto, diferentes faces do mesmo fenômeno, sendo ambas responsáveis pela coerência interna dos sistemas. A arbitragem internacional
procura, da mesma forma que a Convenção de Viena, compor um sistema jurídico desvinculado da noção de Estado, garantindo a solução das controvérsias oriundas das relações comerciais internacionais, conforme suas práticas, que não refletem necessariamente o posicionamento jurídico de qualquer cultura ou tradição jurídica. Desta maneira, não apenas se permite fechar esse sistema jurídico, lhe garantindo coerência interna, mas também se oferece neutralidade ao procedimento na medida em que a questão será julgada sem qualquer conexão com eventuais interesses do Estado em que o procedimento tramitar. A UNCITRAL chegou inclusive a elaborar uma lei modelo que pode ser adotada pelos Estados ao criarem suas leis domésticas de arbitragem, da mesma maneira como pode ser escolhido pelas partes como lei aplicável ao procedimento arbitral em arbitragens internacionais. Assim, se promoveria também a uniformidade da lei procedimental aplicada ao mecanismo de soluções de controvérsias típico da Lex Mercatoria, desta nova Lex Mercatoria. Após tentar deixar clara a relação entre a CISG e a arbitragem, trago um último elemento para ilustrar essa mútua implicação a título de curiosidade. Logo após a elaboração da CISG, a UNCITRAL encontrou justamente na arbitragem o vetor para a sua divulgação. Assim surgiu a competição William Wismuth, que é, como vocês sabem, hoje é uma competição internacional que tem reunido nos últimos anos, inclusive o ano passado, onde foi o seu 20º ano de realização, mais de 200 universidades do mundo inteiro, mais de 1.600 MUTs participantes e cerca de 700 árbitros internacionais. Continuando, então, consiste, como imagino, que todos saibam, como uma simulação da arbitragem, de uma arbitragem internacional envolvendo um caso de comércio internacional. Porém, esta ideia de criação de uma competição de arbitragem internacional para atrair o interesse dos estudantes de direito de todo o mundo para a CISG surgiu exatamente durante uma Assembleia Geral da UNCITRAL em 1992, tendo sido organizada por 3 professores da Pace University, entre os quais o professor William Wiss, que acabou dando nome à competição, né? E esta competição ela ocorre em Viena, justamente pois onde se encontra a sede da UNCITRAL, né? E ela veio sendo conduzida nos últimos 20 anos pelo professor Eric Bernstein, que ano passado deixou, em função da idade, a condução desse procedimento, dessa competição internacional, a 3 novos elementos. Então, dessa maneira, o projeto, cujo objetivo era a promoção da Convenção de Viena, cresceu de maneira assombrosa. Hoje atrai a atenção de jovens estudantes de direito, não apenas para a Convenção de Viena, mas também para a própria arbitragem. Muitos bons arbitralistas ingressaram na área a partir do contato que tiveram com a arbitragem através do Wismuth. Assim, com um exemplo tão simples de como a arbitragem e a CISG se encontram, procurei ter demonstrado o quanto essas duas facetas do comércio internacional estão interconectadas. Muito obrigado. Agradeço, professor Frederico Straub. Peço desculpas por não ter lido aqui o seu currículo, mas só agora que eu me encontrei aqui na nossa papeleta. Não é tão significativo assim, fama. Passamos em seguida para o segundo painelista, o professor João Boscoli, doutor em Direito pela Université de Paris II,
mestre em Direito Internacional Privado e Comercial Internacional pela Universidade de Paris II, professor da Universidade Positivo, diretor da Revista Brasileira de Arbitragem, membro da Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional de Paris, advogado, militante. Passamos a palavra ao professor João Bosco. Senhor presidente, agradeço pelas gentis palavras e pela apresentação. Eu vou tentar falar devagar, eu sei que o trabalho dos tradutores não é fácil, eu estava acompanhando a tradução do Dr. Federico e, de fato, a tradução é de primeira qualidade, mas como o Dr. Federico fala muito mais devagar do que eu, vou tentar, então, manter o mesmo ritmo. Primeiramente, eu queria agradecer o César pelo gentil convite. Certamente foi muito mais pela amizade que nos liga do que da minha competência para estar nesse painel. Parabenizá-lo pelo evento. É um evento extremamente importante para a evolução tanto do direito internacional privado, mas em especial para o conhecimento dessa convenção que é tão importante, que finalmente o Brasil a ratificou. E eu queria também fazer um agradecimento, porque talvez eu não pudesse preparar essa palestra se eu não tivesse tido acesso ao material, ao José Ricardo Feres e ao Gustavo Silveira Scheffer, que me possibilitaram o acesso a um artigo que eles estão publicando, que é exatamente a aplicação da Convenção de Viena em arbitragem CCI. Então, a minha perspectiva vai ser basicamente analisar de que forma a jurisprudência em arbitragem CCI aplicam a Convenção de Viena e como eles chegam, qual que é a ratio que os árbitros utilizam para chegar na sua aplicação. E, obviamente, as minhas opiniões não refletem de forma alguma as opiniões da Corte da CCI. Primeiramente, acho que a primeira grande consequência de uma arbitragem internacional, os senhores obviamente conhecem, deixa eu ver se eu consigo, a potencial aplicação de diversas leis ao mérito do litígio. Muitas vezes esquecemos que a arbitragem comercial internacional ela vem de uma relação jurídica de base, que é uma relação internacional, e, por consequência, existem diversas leis que podem, eventualmente, se aplicar ao mérito do litígio. E aqui, quando eu falo em leis, eu falo em direito material. Eu não estou falando em regras aplicadas ao procedimento, mas estou falando em direito material. Então, por exemplo, num contrato celebrado de compra e venda internacional de mercadorias entre uma empresa brasileira e uma empresa alemã, aonde nós tenhamos com local de celebração Amsterdã, aonde a execução do contrato se dê na França, e aí nós estamos falando de uma arbitragem CCI, as partes, obviamente, determinarão ou não qual é o direito aplicável e o tribunal arbitral aplicará ou não eventual direito. Então, acho que a grande complexidade de uma arbitragem internacional está exatamente em determinar qual seria o direito aplicável. E aqui eu vou analisar sob uma perspectiva, obviamente, brasileira, né, partindo do pressuposto de que a lei brasileira de arbitragem ela prevê que as partes poderão escolher livremente, aí é um termo importante, as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem. Existe, obviamente, uma crítica na redação, e aqui eu falo sob a autoridade do professor Carmona. A redação não é das melhores, porque ela fala basicamente na questão de serão aplicadas na arbitragem, não fala ao mérito do litígio, que existe uma dúvida se, de fato, poderia se dizer que se aplica não somente ao mérito do litígio, mas também ao procedimento arbitral. E, obviamente, eu vou partir da premissa da aplicação do artigo 21.1 do novo regulamento de arbitragem da CCI, que fala que as partes terão liberdade para escolher as regras de direito a serem aplicadas pelo tribunal arbitral ao mérito da causa. E aqui a segunda frase é essencial. Na ausência de acordo entre as partes, o tribunal aplicará as regras que julgar apropriadas. Essa segunda frase é importante porque ela adota basicamente a mesma solução aplicada pelo regulamento de 98, que rompe com a tradição do anterior regulamento de 88. O artigo 13.3 do regulamento de 88 previa a aplicação que o tribunal arbitral, na ausência do acordo entre as partes, aplicará as regras de conflito que julgar apropriadas. Aqui, essa ruptura é importante porque demonstra a própria evolução da questão do direito aplicável ao mérito do litígio, e a gente vai ver a premissa essencial,
de eliminar o método conflitual, que é tipicamente um método territorialista de direito internacional privado, e partir para uma evolução construída, como os senhores sabem, principalmente para a doutrina francesa, que é de uma autonomia essencial do tribunal arbitral, sem uma vinculação específica a uma regra de conflito. E aqui eu vou partir, então, de uma premissa essencial, que as partes, sim, podem escolher o direito aplicável ao mérito do litígio, e quando se fala ao escolher a CISG como as regras de direito ao mérito do litígio. Esse termo regras de direito parece um termo que os senhores já ouviram falar tantas vezes, que os senhores a lei o prevê, os regulamentos já trazem o prevê. Todavia, é um termo extremamente importante, porque a própria lei e o regulamento de arbitragem da CCI não falam em lei. Aqui é também uma ruptura trazida pelo direito francês, a famosa reforma do direito francês de 81, no artigo 1496, que fala em regras de direito. E os senhores sabem que a interpretação dada a regras de direito significaria a lei, significaria a escolha de uma convenção internacional e, principalmente, significaria a escolha da lex mercatória. Todavia, a minha apresentação não vai focar sobre a escolha das partes. Então, eu não vou analisar, infelizmente, o caso do MUTI, ou seja, as partes escolheram a Convenção de Viena, etc. Não é a perspectiva da minha apresentação. A minha apresentação vai focar exatamente quando as partes não escolhem um direito aplicável. E quando o árbitro, de que forma o árbitro escolheria a CISG para reger o mérito do litígio. Então, é exatamente o caso da ausência da escolha pelas partes. E aqui eu vou partir de uma primeira premissa que os senhores conhecem bem, que é uma regra de arbitragem comercial internacional, que o árbitro não tem foro. Ou seja, o árbitro não está vinculado às regras do local da arbitragem. Muito menos às regras de direito material, como era no final da década de 50, e também não às regras de direito internacional privado. Um outro equívoco que pode acontecer, a lex arbitri, também não se aplica ao mérito do litígio. É equivocado dizer que a lei do local da arbitragem se incidirá para resolver o mérito da controvérsia, até porque a lei do local da arbitragem não resolve a controvérsia, porque não é um direito material. Então, a gente vai partir da premissa de uma solução que é adotada e que é consagrada pela doutrina, que é a via direta. Todavia, se nós observarmos a evolução da jurisprudência, principalmente da arbitragem CCI, nós vamos verificar que a via direta não é utilizada de maneira consistente. Então, a gente vai primeiramente verificar a aplicação da Convenção de Viena por meio de aplicação de regras de conflito de leis. Nós vamos verificar que a jurisprudência CCI evoluiu, não sei porquê, aplicando uma regra de conflito para chegar à aplicação da Convenção de Viena, para depois, então, verificar de que forma se aplica diretamente a Convenção, sem passar pelo método conflitual. E aí eu começo por um caso interessante, na realidade, porque os tribunais arbitrais utilizam de duas formas a regra de conflito. A primeira forma, obviamente, novamente, partindo da premissa que o tribunal arbitral não aplicará a regra de conflito do local da arbitragem, porque ele não tem o foro. Então, qual a regra de conflito que o tribunal arbitral poderia eventualmente aplicar? A primeira solução adotada seria aplicar o que nós chamamos de método cumulativo, ou seja, as regras de conflito das partes, se eventualmente houver uma regra de conflito comum. E aí chega a ser até contraditório, porque a jurisprudência da CCI demonstra que o tribunal arbitral aplica de diversas formas essas regras de conflito. Por exemplo, no primeiro caso, um caso ICC 7585, de 94, trata-se de um contrato de compra e venda entre um vendedor italiano e comprador finlandês, local da arbitragem em Genebra, árbitro único. Nesse caso, o tribunal arbitral considerou que tanto a Itália como a Finlândia haviam ratificado uma convenção, que é uma convenção da Haia, sobre o direito aplicável aos contratos de compra e venda internacional de mercadorias. Então, ele considerou que essa convenção substituiria as regras de conflito interna, tanto italiana como da Finlândia, no que concerne o contrato de compra e venda internacional de mercadorias, aplicou o artigo 3º, que determina que se aplica a lei do país, do local onde o vendedor tem a sua residência habitual, no momento em que ele recebe a ordem de compra,
e determinou a aplicação, então, da lei italiana. Aplicando, então, não a lei italiana, como a Itália havia ratificado a Convenção de Viena, aplicou, então, a Convenção de Viena. Aqui a doutrina, os comentadores desse caso, eles consideram que o Tribunal Arbitral não fala expressamente na sua ratio, no desenvolvimento da sentença arbitral, que ele aplicaria o método de aplicação cumulativa da regra de conflito. Mas os comentários feitos a essa sentença arbitral demonstram, por exemplo, de Yves de Hans, demonstram que o Tribunal Arbitral adotou, então, uma primeira metodologia, aplicar-se-á, quando possível, uma regra de conflito que seja coincidente das partes que eventualmente estão no mérito do litígio. Uma segunda tendência, e aqui eu cito um caso CCI que não é um caso CCI de CISG, é uma sentença arbitral CCI 7205 de 93. Não se aplica a Convenção de Viena, já falo de maneira expressa, mas é uma maneira que os tribunais arbitrais têm a tendência de aplicar uma outra regra, que é a Convenção de Roma de 1980. Trata de contrato de fornecimento e instalação de uma usina de produção e engarrafamento de água mineral, vendedores franceses e o comprador, uma empresa saudita. Aqui tem um detalhe que é interessante. O regulamento aplicável nesse caso era o regulamento da CCI de 75, e que falava, sim, que o Tribunal Arbitral, na ausência de escolha de direito aplicável, deve aplicar a regra de conflito que estimar a mais apropriada. E o mais engraçado é que ele aplica a Convenção de Viena, considerando que a Convenção de Viena adota uma regra universal. E vejam bem, nesse caso específico, o local da arbitragem era Paris, obviamente não se aplica, porque a Convenção de Viena, por ser Paris, a parte saudita não ratificou a Convenção de Roma, que não faz parte da União Europeia, da Comunidade Europeia, e o tribunal, mesmo assim, considera que deve se aplicar a Convenção de Roma, porque ela, basicamente, é considerada como aceita as regras adotadas na Convenção de Roma, em especial o artigo 4.2 da Convenção, da antiga Convenção, não Roma 2, mas Roma 1, que é exatamente o local da residência da parte que realiza a prestação característica do contrato. E, por consequência, aplicou, então, a lei francesa. O reasoning do caso em si é interessante porque, por mais que não se aplique a Convenção de Viena, é uma demonstração que existe uma tendência da jurisprudência arbitral CCI de aplicar a Convenção de Roma pelos tribunais arbitrais, considerando que a regra da Convenção de Roma seria uma regra universalmente aceita, como, por exemplo, a famosa regra do direito suíço da proper law. Todavia, é criticável porque, novamente, é uma parte saudita, não ratificou a Convenção de Roma e, mesmo assim, o tribunal aplicou a regra de conflito da Convenção. Uma segunda tendência, que é uma tendência de, ao invés de aplicar regras de conflito já existentes, o tribunal arbitral inventa regra de conflitos. Ou seja, para chegar à aplicação da lei material, ele utiliza uma regra de conflito que não existe, mas que ele estima apropriada. Nesse caso é um caso interessante, uma sentença arbitral CCI 8716, de 1997, um caso que não foi publicado. Nesse caso específico, eu não vou conseguir terminar em 2 minutos, já aviso. Até porque, senão, vou perder o importante da minha conclusão. Se faz referência ao Incoterms ex works, o senhor sabe que o Incoterms é uma cláusula contratual, não é uma regra de conflito, e mesmo assim o tribunal arbitral faz uma ratio de que aplicará a lei do país onde o vendedor possui estabelecimento, a Itália, em função da inserção de uma cláusula ex works. Eu, sinceramente, acho o raciocínio completamente errado. Uma cláusula contratual em coterms é uma cláusula de direito material consagrada pela lex mercatória e não poderia ser necessariamente utilizada para fundamentar a aplicação do direito italiano e, por consequência, a CISG. Uma outra tendência dos tribunais arbitrais é utilizar uma outra regra de conflito, e essa, na minha opinião, é completamente equivocada. E aqui eu discordo, talvez, do professor Straub.
discordo porque o artigo 1º da Convenção de Viena não se aplica ao Tribunal Arbitral. Como os senhores sabem, o artigo 1º prevê o campo de aplicação territorial da Convenção de Viena, tanto no artigo 1A, que fala que a Convenção se aplica quando as partes estão em estados que tenham ratificado a Convenção de Viena. Essa regra se aplica certamente ao juiz estatal, mas não se aplica ao árbitro. O árbitro não está obrigado a aplicar o artigo 1A como determinante para a aplicação da Convenção de Viena. E como ele não está obrigado também de aplicar a Convenção de Viena através do artigo 1B. Todavia, existe uma série de sentenças arbitrais, e aqui existem várias sentenças arbitrais, que aplicam a Convenção de Viena utilizando o artigo 1.1a, não com o critério de aplicação territorial, que se aplica ao juiz estatal, mas sim como critério de regra de conflito. Para os senhores terem uma noção, o primeiro caso CCI a aplicar a Convenção de Viena, que é um caso 7153, de 92, também aplicando o regulamento 75 de 13.3, ou seja, era obrigado a aplicar uma regra de conflito. O Tribunal Arbitral chegou à conclusão da aplicação da Convenção de Viena aplicando o artigo 1.1a, novamente, não porque é uma regra que deveria ser aplicada como uma questão de critério territorial, mas utilizando ele como uma regra de conflito. Que a solução adotada pelo Tribunal Arbitrais para aplicar a regra de conflito são fundamentadas nos artigos 13.3 do Regulamento de 75 e no artigo 13.3 do Regulamento de 88. Esses casos que foram citados não se fundamentam no Regulamento de 98, que não mais obriga o Tribunal Arbitral a fundamentar a sua escolha numa regra de conflito, e muito menos no regulamento atual de 2012. Então, qual é a impressão que se dá? É que o Tribunal Arbitral, atualmente, não precisaria aplicar a regra de conflito. Então, a evolução em si seria para uma fase mais direta, que é a aplicação da via direta. E aí, o primeiro caso a aplicar a via direta é um caso CCI 7331. Infelizmente, a citação do Clout, se vocês observarem, 303, vocês não vão ter o caso diretamente. Infelizmente, ele é citado no Digest da Uncitral, não pela questão do direito aplicável, mas sim por uma outra questão. Trata-se de uma arbitragem CCI, local da arbitragem de Paris, vendedor uma parte italiana e comprador uma parte jugoslava. Nesse caso, o vendedor alegava a aplicação da lei do seu domicílio e a aplicação da lei italiana e, por consequência, da Convenção de Viena. O comprador dizia que não deveria ser aplicado uma lei nacional e, por consequência, não levaria à Convenção de Viena. A fundamentação do comprador era que devia se aplicar, então, as regras do comércio internacional, ou seja, a lex mercatoria. E aqui, sem, obviamente, adentrar no próximo tema, que é o tema da Sophie, e eu até discordo um pouquinho se a Convenção de Viena é ou não a lex mercatoria, dentro de uma concepção purista da lex mercatoria, considerando que, obviamente, você não pode considerar a lex mercatoria algo que seja emanado do poder público, porque é a prática do comércio internacional privado. O tribunal decide aplicar a CISG, não porque era a lei italiana, ele utiliza um fundamento misto, mas sim porque a CISG representaria os princípios gerais do comércio internacional. Essa é uma solução interessante, porque ele não aplica uma regra de conflito, ele fundamenta a aplicação da Convenção de Viena exatamente pela sua natureza internacional, o meu tempo já está encerrado, e aplica a CISG fundamentado na sua excelência numa questão de lex mercatoria. Não vou adentrar na questão, esse é um tema que a Sophie vai abordar. Eu agradeço pela atenção, peço desculpas por ter ultrapassado o tempo e fico à disposição. Obrigado. Agradecemos ao professor João Boscoli e, na sequência, passamos a palavra à professora Sophie Naper, mestre em Direito pela Universidade de Londres, advogada e árbitra. From London. Muito obrigada. É um prazer estar aqui, é um grandíssimo prazer. E eu gostaria de parabenizar não só a Cisão, mas todos envolvidos na organização de um evento como esse. Eu sei quanto trabalho e com pouco sono
estar envolvido num evento como esse. E vocês vão gostar de ouvir que eu vou ser muito breve. E vocês foram tão bravos de ficarem tão valentes de ficarem até o fim da conferência, então vocês merecem um coquetel que está lá fora depois. E eu e o meu colega somos a única barreira entre vocês e o coquetel. Então eu não vou falar muito, não porque na arbitragem o meu tópico não seja importante, não é por isso que eu vou falar pouco, mas a gente pode falar no coquetel. A primeira coisa a dizer sobre o CIOGs e a Lex Mercatoria é que eles não são a mesma coisa. O CISC é uma lei criada por estados. A Lex Mercatoria é um corpo do que o professor Bernard disse que era um corpo de lei espontânea criada por práticas comerciais aceitas e interpretada por cortes e tribunais de arbitragem. Eles são complementares, se não iguais, porque a CISG dá reconhecimento a alguns aspectos da Lex Mercatoria e eleva a um status mais formal. E faz isso de duas maneiras. Primeiro, dando precedente à autonomia das partes, de maneira que as partes estão livres no artigo 6 do CISG para estimular, para sair se quiserem. E a segunda maneira que a Lex Mercatoria, que tem um status maior, é que o CIS dá um peso maior a negócios de uso. Não importa se eles têm uma lei específica, esse é o artigo 9 da CISG. Uma coisa que é impressionante do CISG, principalmente de alguém que tem mais a questão do common law na prática, é a precedência da autonomia de ambas as partes e também tem as provisões do CISG. Então, a convenção em si é suplementar a autonomia das partes. E a autonomia, todos os três são subordinados apenas às normas mandatórias de leis municipais. Olhando para isso da perspectiva da arbitragem, considerando que o CISG tem uma abordagem geográfica grande, é interessante que esteja pelo mundo todo, mas a ideia é facilitar a interpretação uniforme e algumas decisões foram tomadas no mundo todo e já mencionamos aqui nessas conferências as jurisprudências anteriores e tornando alguns casos comuns. O secretário me deu gentilmente algumas estatísticas e eu agradeço muito por isso. Com relação a 2013, nós temos um banco de dados com mais de 700 mil casos de arbitragem com o CISG e há uma listagem de mais de 2.400 decisões na página da CISG. Em 2008, o professor Lucas, da Universidade de Queen Mary, na Escola de Arbitragem de Londres, fez uma pesquisa e avaliou que 1/4 aproximadamente das decisões no banco de dados do CISG estavam com 5% das arbitragens públicas. E ele calculou que em 2008 deveria ter tido algo como 14 mil ou 5 mil audiências de arbitragem lidando com o CISG. Então é um arcabouço de informações grande de disponibilidade própria para os CISGs e isso beneficia ambas as partes dos contratantes e na resolução de disputas. E ambas as partes, por causa da CISG, estão em pé de igualdade e
nenhuma delas foi beneficiada ou prejudicada pela utilização de uma lei que seria não familiar para eles. E também se sugere que há uma jurisdição com familiaridade com o CISC que vão permitir que os países tenham mais reputação em arbitragem internacional e os advogados iam ficar cada vez mais familiarizados com isso. Com os recém-desenvolvimentos, como vocês sabem, já foi feito muito trabalho na ideia de conflitos em leis privadas internacionais. Muito recentemente, houve uma conferência com comentários nos contratos internacionais, um título enorme, e no artigo 3 desses comentários havia uma informação específica sobre a CISG como uma lei que poderia ser aplicada. Senão, não se aplicaria. Então, eu vou falar do artigo 3 aqui, da proposta que foi feita sob esse princípio. A lei escolhida pelas partes pode ser loses que são geralmente aceitas num nível regional ou internacional, a não ser que a lei do local impeça isso. E então, ao CISG colocado aqui, o CISG pode ser designado pelas partes como a lei do contrato, senão não se aplicaria de acordo com seus próprios termos. Portanto, quando isso começar a funcionar em abril desse ano, próximo mês, nesse caso, isso vai formalizar o papel do CISG como lei. Agora, falando da Lex Mercatoria para arbitragem internacional, veja, isso é sempre interessante, porque é uma relação que não é fácil entre arbitragens, tribunais de arbitragem e Lex Mercatoria. O CISG ajudam muito os tribunais nesse sentido, porque ajudam uma área em dificuldade particular e reduz outras dificuldades que vamos mencionar. No lado da assistência, há uma controvérsia. Os tribunais de arbitragem podem considerar a Lex Mercatoria enquanto o tribunal não tem o poder de agir como habeas compositeur. Então, a referência a regras, a leis que os tribunais consideram apropriadas nas regras de arbitragem da ICC podem ou não ser suficientes para permitir que o tribunal use a Lex Mercatoria sem consentimento expresso. Então, ainda não está exatamente definida essa área, eu diria, com relação à arbitragem. As CISGs têm provisões que permitem que os tribunais usem a Lex Mercatoria como CISG como regra, e isso pode ser excluído pelas partes. Portanto, ajuda no processo de arbitragem. Cria também, ao mesmo tempo, algumas dificuldades processuais, porque se a disputa entre as partes tem problemas com o que seria aplicável, então a Lex Mercatoria pode pedir prova de um especialista que não estaria lá, a não ser que o tribunal seja composto de pessoas da área de comércio, ou um membro do tribunal seja também um membro do comércio. Então a questão chega aqui, eu não tenho uma resposta para isso, mas é só um comentário que eu quis fazer aqui. Será que as CISG vão promover um tipo de arbitragem que é mais baseada em negócios e menos legal? E se esse é o caso, quais são as consequências para o desenvolvimento das leis baseadas na CISG? Que pode ser que será uma lei pragmática que será aceita pelos determinados membros de uma determinada área e
quem sabe terá um aspecto mais formal, mas pode ter a vantagem de abraçar as mudanças do mercado, mesmo quando há membros mais e menos poderosos. E nesse tópico, eu gostaria de voltar para o comentário feito pelo professor Schwenzer no painel em que havia a questão das cortes conversando com os tribunais. Falando como uma pessoa da área de arbitragem, eu não tenho dúvida que a arbitragem não pode ser forte ou florescer sem um apoio forte do sistema tradicional. As cortes são uma guia para as arbitragens. Não se faz arbitragem, na verdade, com precedentes. E não há valor de precedências para os tribunais, mas as decisões da corte, sim, elas têm precedente, elas abrem precedente. Então, às vezes você tem uma determinada corte que vai dar jurisprudência para uma determinada área e você não vai ter a armadilha que eu mencionei. Então, eu não tenho dúvida de que as CISGs estão abrindo oportunidades para o judiciário nesse país e para as pessoas da arbitragem, para que tenham uma boa relação, que será produtiva para o Brasil e para os negócios. Muito obrigada por sua atenção. Agradecemos a professora e a professora Sophie, e passamos em seguida para o nosso último painelista, último palestrante, professor Dr. Eduardo Talamini, que é livre docente pela Universidade de São Paulo, doutor e mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, professor de Processo Civil e Arbitragem da Universidade Federal do Paraná, vice-presidente da Câmara de Arbitragem da FIEP, advogado. Passamos a palavra ao professor Eduardo. Boa noite a todos, é uma satisfação participar desse painel ao lado de expositores tão qualificados. É uma honra participar desse congresso, muitíssimo bem organizado. Deixo aqui, como fizeram os que me antecederam, deixo aqui meus cumprimentos ao professor César Guimarães Pereira. E no caso do Bosco não, mas no meu caso, certamente, o convite deriva estritamente dos vínculos de amizade, senão os vínculos societários que nós temos. Então, me sinto muito lisonjeado, embora pisando em ovos também por aqui está. O título da minha exposição é antes uma dúvida do que um título, né? Uma convenção arbitral tácita, sob fundamento, sob o amparo do parágrafo 2º do artigo 9º da CISG. Seria possível, seria viável? A origem da hipótese, então, já indicada, é justamente o... Você conseguiu aquela hora transferir, Bosco? Aqui? Mas agora transferi demais também. O segundo parágrafo do artigo 9º estabelece que, salvo acordo em contrário, presume-se que as partes consideram tacitamente aplicáveis ao contrato ou à sua formação todo e qualquer uso ou costume geralmente reconhecido e regularmente observado no comércio internacional, em contratos do mesmo tipo, no mesmo ramo de comércio, de que tinham ou devessem ter conhecimento. Seria extraível daí a possibilidade de uma convenção arbitral implícita nos contratos regidos pela CISG e que fossem celebrados nesses ramos nesses setores comerciais, nesses ramos de comércio, que tenham por costume empregar a arbitragem como forma de solução de disputa. O problema é que, um problema significativo para nós aqui no Brasil, é que, diferentemente do que se passa em outras ordens jurídicas, aqui nós não temos outras normas internas ou convenções consagrando exatamente essa mesma regra especificamente para a arbitragem. Então, diferentemente do que se passa em outros países em que outros tratados talvez já pudessem dar amparo
por se referirem especificamente à arbitragem, dar amparo a uma convenção arbitral tácita ou outras regras de direito interno poderiam dar esse amparo, mas não temos uma regra nesses termos. Temos, isso sim, a lei de arbitragem consagrando a forma escrita para a convenção arbitral. A cláusula arbitral há de constar por escrito, o compromisso arbitral também há de ser feito por escrito, por termo, e pela norma que inicialmente vigorava entre nós desde a lei de arbitragem. O compromisso arbitral há de ser ou um termo nos autos, quando advier, quando for um compromisso judicial, ou em instrumento público, ou ainda particular com 2 testemunhas. É bem verdade que esse requisito formal foi atenuado pela Convenção de Nova York, que daqui a pouco vai aparecer ali na tela, que admite muito mais amplamente, muito mais largamente, como acordo escrito, qualquer previsão de arbitragem contida em cartas e telegramas trocadas pelas partes, e essa disposição, nós sabemos, recebe uma interpretação extremamente flexível, ampla, para admitir toda forma de comunicação escrita como sendo apta a constituir o acordo escrito de arbitragem. Seja como for, mesmo aí há a previsão de uma cláusula escrita. É bem verdade, um caso, pelo menos, na jurisprudência brasileira, em que se reconheceu convenção arbitral tácita. Trata-se da SEC 856. Ela até está inserida num conjunto, numa sucessão de outras sentenças arbitrais que já haviam sido trazidas para homologação. E nesse caso específico, diferentemente das anteriores, nesse caso específico o STJ homologou a sentença arbitral estrangeira, rejeitou a alegação de falta de convenção arbitral por considerar que, no curso de toda a arbitragem, a parte que ora negava a existência de convenção nada disse nesse sentido. Então, tacitamente, quando menos tacitamente, estava aí estabelecida a convenção arbitral. É claro que essa é uma situação diferente daquela que estamos aqui examinando, investigando. Não se tomou em conta propriamente um costume mercantil, nem usos anteriores, práticas anteriores entre as partes sequer, mas sim a própria conduta da parte perante o tribunal arbitral, no processo arbitral. Considerou-se especialmente boa-fé e vedação ao venire contra factum próprio. Em outros termos, basicamente, seguiu-se uma diretriz que está retratada no 5º parágrafo do artigo 7º da Lei Modelo de Arbitragem da Uncitral. Lá há uma previsão exatamente nesses termos. Equivale a documento escrito à ausência de qualquer objeção das partes no próprio curso da disputa acerca da inexistência de convenção arbitral. Passemos para precedentes de outros países. O caso frequentemente citado, o caso muito conhecido da jurisprudência alemã, é uma decisão de 3 de dezembro de 1992 da Suprema Corte Federal Alemã, em que se reconheceu a existência da convenção arbitral a partir da constatação de que era um costume mercantil. Reconheceu-se como comprovada a existência desse costume mercantil no setor de comércio internacional de peles. E então reputou-se como configurada uma convenção arbitral, supostamente a despeito de não haver previsão escrita. A única ressalva que eu tomo a liberdade de fazer é a de que, nas descrições que se fazem do caso, há a menção a pelo menos um documento em que houve a sutil referência à arbitragem. Uma das cartas trocadas pelos contratantes na fase de negociação continha, pelo que se tem notícia, ao menos uma referência incidental à arbitragem. Outro precedente relevante, trazido dos Estados Unidos, no caso conhecido como Cotton Yarn Antitrust Litigation, uma decisão da Corte de Apelos para o 4º Circuito, em que, reformando a decisão de primeiro grau, que havia recusado a configuração, a existência de convenção arbitral, reformando-se essa decisão, e isso inclusive era num processo de natureza coletiva, a Corte de Apelações reputou estar comprovada a existência de um costume no setor da indústria têxtil, um costume de emprego da arbitragem, e, portanto, reputou configurada a convenção arbitral.
Agora, nenhum desses casos aplicou propriamente a CISG, ou aplicou a CISG, referiu-se à CISG. A questão, então, é saber se, prescindindo-se de outros textos normativos, teríamos como, aplicando unicamente a Convenção de Viena, reputar configurada a cláusula arbitral implicitamente, com base nos costumes mercantis daquele específico setor. O argumento contrário à incidência do artigo 9º à Convenção Arbitral é o de que Convenção Arbitral destina-se a afastar a tutela jurisdicional. Portanto, é uma matéria não só alheia ao objeto da CISG, compra e venda internacional de bens, como seria alheia ao próprio direito material. Seria uma matéria processual e, portanto, se lhe aplicariam as regras processuais pertinentes. Outros tratados internacionais, o direito interno aplicável e assim por diante. As possíveis respostas a tal argumento são as seguintes. Primeiro, embora a Convenção Arbitral tenha eficácia processual, sua origem, sua formação é contratual. Sob esse aspecto, é cláusula do contrato. A cláusula arbitral é uma disposição contratual equivalente a qualquer outra contida no contrato e que está, portanto, sujeita aos vetores aplicáveis às demais disposições contratuais. Por isso, também, em tese, poderiam lhe ser aplicáveis as regras sobre a disciplina do contrato em que ela está inserida. O segundo argumento é de que vigora o princípio de que o contrato deve ser compreendido e interpretado como um todo. É inviável e artificial um seccionamento no que tange apenas a sua cláusula arbitral. E o terceiro argumento, amplamente difundido também, é o de que o artigo 19, parágrafo 3º da Convenção, ao tratar da formação de contrato, estabelece que quando uma parte, diante da proposta de contratação feita pela outra, responde propondo mudanças relativamente a determinados aspectos da contratação, essa resposta não é simples aceitação, mas verdadeira contraproposta. E entre esses aspectos considerados relevantes para configurar não uma aceitação, e sim a contraproposta, ao lado de preço, pagamento, quantidade e qualidade das mercadorias, local e momento de entrega, extensão e responsabilidade, inclui-se o meio de solução de controvérsias. Vale dizer, a própria CISG qualificou a cláusula arbitral ou qualquer outra sobre solução de disputas como uma das disposições essenciais do contrato. Não faria, portanto, sentido excluí-la da disciplina geral estabelecida pela Convenção. Esses, enfim, seriam os argumentos favoráveis à incidência da regra. Caso se aceitem esses argumentos, que me parecem bastante consistentes, o passo seguinte é a determinação da configuração dos pressupostos para a aplicação do parágrafo 2º do artigo 9º. Não teria tempo, nem condições agora aqui de avançar num exame mais aprofundado a esse respeito, mas teremos de tomar especialmente em conta a circunstância de que o costume precisa estar claramente configurado naquele mesmo tipo de contrato, naquele mesmo ramo de comércio, e as partes deveriam ter conhecimento dele, tem conhecimento ou deveriam razoavelmente ter, segundo parâmetros de razoável diligência. Os parâmetros que aqui vão ser considerados são aqueles mesmos que se adotam para a aplicação dessa regra em outros campos, em campos propriamente relativos às disposições materiais do contrato. É um dado fundamental, me parece, esse, de que as partes estejam plenamente inseridas naquele setor, naquele ramo de contratação, pois isso é que assegurará que seria razoável, assegurará que seja razoável que elas tenham conhecimento daquele costume de se solucionar os conflitos mediante arbitragem. Uma possível objeção ainda que poderia ser feita é a da liberdade das partes na escolha da convenção arbitral. Vejam que nada disso afasta a liberdade das partes. Se nós partimos da premissa de que elas tinham conhecimento de que a solução seria arbitral, elas eram livres para, de todo modo, fazer uma ressalva, uma delas propor uma ressalva, fazer uma ressalva quanto à não aplicação desse costume para indicar-se um outro modo de solução da disputa. Por fim, se eu comecei com uma pergunta, eu termino com várias, com um monte de perguntas. Não respondi propriamente, cabalmente, provavelmente, nem a essa que eu fiz no começo, mas surgiriam várias outras. Se nós aceitarmos
a convenção arbitral implícita, derivada dos costumes nesses termos, umas tantas questões vão ser colocadas. Primeiro, o ônus da prova de existência do costume. A quem incumbe o ônus da prova da vigência dessa cláusula arbitral tácita? Parece-me que é aquele que alega a existência incumbe aquele que alega a existência da cláusula. Haverá aí a necessidade de produção probatória, muito provavelmente, para demonstração desse costume. Uma outra questão que vai se colocar: como incidirá o princípio da competência no que tange a todas as questões que se colocarão a respeito da aferição da existência da cláusula compromissória implícita? Se a cláusula arbitral tácita for invocada como defesa em processo judicial, qual a profundidade da investigação do juiz estatal? Quanto ele pode se aprofundar nessa verificação? Nós dizemos sempre, e parece que muito adequadamente, alguns textos normativos fazem, até em termos explícitos, dizemos que a aferição a ser feita pelo juiz estatal quando se invoca a existência da convenção arbitral é uma aferição extremamente sumária, em respeito à competência. Qualquer discussão mais aprofundada sobre invalidade ou ineficácia da cláusula é remetida ao juiz arbitral, ao tribunal arbitral. E como estabeleceríamos esse limite da sumariedade relativamente a essa cláusula arbitral tácita, derivada dos costumes? A mesma pergunta vai ser lançada na homologação de sentenças arbitrais estrangeiras. Qual o grau de profundidade dessa investigação que, no nosso caso, o Superior Tribunal de Justiça faria? Na ação do artigo 7º da Lei da Arbitragem, caso se faça necessário o suprimento de um compromisso arbitral, na hipótese, vou falar disso em seguida, mas na hipótese de a convenção arbitral não ser suficiente para a direta instauração da arbitragem, quanto o juiz da ação do artigo 7º investigaria a esse respeito? E mais essa pergunta ainda, essa última pergunta: a cláusula arbitral tácita, ela seria apta a diretamente instaurar a arbitragem ou ela ensejaria uma ação judicial supletiva do compromisso arbitral nos termos do artigo 7º? Enfim, ela seria cheia ou vazia? Essa resposta parece-me que não é a mais complicada. O mais complicado é definir se reconhece ou não a existência da cláusula tácita, porque muito provavelmente, nos casos em que configurada a convenção arbitral por força dos costumes, esses próprios costumes já apontarão também, muito provavelmente, para uma dada instituição arbitral, sob a égide das regras da qual a arbitragem se desenvolveria. Então, muito provavelmente, se reconhecer a convenção arbitral derivada dos costumes, ela será uma convenção arbitral, ainda que tácita, implícita, muito provavelmente cheia. Agradeço a atenção com que me ouviram e estou aqui à disposição para os debates. Obrigado. Encaminhando para o encerramento dos trabalhos, agradeço aos painelistas pelas ótimas lições sobre vários assuntos diversos que nos brindaram aqui. Agradeço os nossos visitantes, todos os nossos professores que participaram do encontro. Gostaria novamente de parabenizar a organização do evento, em especial o professor César, que foi tão bom o evento que já estamos esperando o próximo do ano que vem, já estamos marcando aqui na agenda.